A astrologia sempre foi ciência. Só depois do século XVII realmente é que as coisas começaram a se enveredar por um outro caminho por questões religiosas, mas desde os primórdios era uma ciência de observação do céu para motivos agrícolas, por questões depois religiosas. No entanto, a astrologia sempre foi um grande relógio cósmico, um medidor dos ciclos da natureza e, posteriormente, passou a ser um medidor dos ciclos do ser humano, do indivíduo. Então, a astrologia é uma ciência basicamente empírica, ou seja, ela, depois de uma centena de estudos de casos, depois de uma repetição na observação dos padrões do comportamento humano, a gente percebe que realmente as coisas se repetem. E essa repetição, que chega a um mesmo resultado, é o que a gente chama de empirismo. É comprovado, então, pelo número de repetições assertivas. Isso também acontece dentro da psicologia, por exemplo, que é uma ciência onde não dá para você dissecar o aparelho psíquico. É uma coisa muito abstrata. A astrologia vai por essa mesma linha. Ela realmente se firmou como uma ciência simbólica e empírica. Por isso a gente fica muito chateado quando a gente ouve falar que a astrologia é horóscopo, ou que a astrologia pode se resumir apenas a uma ferramenta de previsão, né? Porque na realidade, acima de tudo, eu acho que a astrologia é um caminho para o autoconhecimento. E como dizia o nosso querido Carl Gustav Jung, vamos dizer assim, na antiguidade é o resumo maior, né, do comportamento humano, é aquilo que mais resume os arquétipos ou os tipos de comportamento humano. Ele foi um grande difundidor da astrologia de uma forma indireta. E até hoje os seus discípulos falam muito sobre o saber da antiguidade que guiou tantos, né, ao longo desses séculos, desses milênios. Afinal, a astrologia já está completando aí por volta dos 6.000 anos de existência. É um saber valoroso na medida em que a gente também sabe se utilizar dele, não é? Se a gente coloca o mapa astral como um guia eterno da nossa consciência, aí eu acho que a gente perde muito. Eu acho que a gente realmente precisa se entender dentro desse contexto maior, não é? Existe sim um relógio cósmico lá em cima, e nos baseando na maior premissa, né, do assim como é em cima, é embaixo, ou assim na terra como no céu, entender que existe uma relação, mas não existe uma influência direta dos astros sobre a gente. Tá? Essa influência é defendida por alguns astrólogos, eu discordo. Eles vão por uma linha muito científica da astrobiologia, ou seja, existe sim uma interferência magnética da Lua, que é o satélite mais próximo, mas a gente não pode falar o mesmo de Plutão. Mas essa lei abstrata, né, que permeia todo o nosso universo, que a gente hoje pode chamar de sincronicidade, é mesmo aquilo que mais justifica a astrologia. Ou seja, se existe um ciclo mais longo planetário, a gente pode perceber mudanças proporcionais àquele planeta acontecendo assim de uma forma muito clara, né? A ponto da gente conseguir determinar as eras, até de acordo com as mudanças do ponto vernal do zodíaco. E é essa explicação maior que a gente tem que entender como sendo algo que ou a gente vai nos deixar influenciar ou não. O livre-arbítrio, a astrologia kármica, eu acho que é a que melhor explica o que é realmente o mapa astral. Por quê?
O livre-arbítrio é o que determina na kármica a nossa escolha do momento ideal, do país, das pessoas com as quais a gente vai se relacionar, para poder executar aquele plano de vida que vai convergir para a evolução da nossa consciência. Então a gente entende que até mesmo a escolha do mapa natal é feita realmente por nós, pela nossa consciência de alma. E ao encarnar, a gente passa então, né, a brincar com o espaço-tempo, né? Afinal, encarnando aqui, a gente vai ter toda uma série de situações ligadas às casas astrológicas ou às áreas da vida que vão nos testar com relação àquele nosso princípio primordial, com aquela nossa missão maior. Então, alguns, óbvio, né, vão ter uma facilidade muito maior para se entender dentro desse contexto astrológico, outros podem ficar perdidos por algum tempo, mas nada que um bom mapa natal kármico não os faça, né, relembrar desse propósito primordial. A astrologia vem então evoluindo muito da Suméria até os dias de hoje. Ela era realmente, essencialmente, uma astrologia mundial, era utilizada para prever catástrofes, nas melhores épocas de plantio. Evoluindo, ela chegou à astrologia individual. Já na Babilônia tem esse registro ali do primeiro mapa feito por um indivíduo, mesmo porque até então ninguém se atentava, né, ao dia, mês, ano e hora de nascimento. Aí chega-se também a questão dos calendários. Antigamente o calendário era um, hoje é outro. Para a astrologia tropical, realmente isso não teve peso, porque todos os calendários, eles acabam invariavelmente se deixando pautar pela posição dos astros, ou seja, os calendários civis até, eles têm muito de astronômicos, porque é o Sol e a Lua basicamente que determina a maioria dos calendários. E na astrologia tropical, essa que a gente usa no Ocidente, realmente a gente percebe aí que o movimento Sol e Lunar, tanto o Sol quanto a Lua, trazem um equilíbrio necessário para que essa parte do mundo aqui no Ocidente realmente possa evoluir melhor. A astrologia védica, ou a astrologia mais espiritual, ou aquela que, como dizem alguns, era pautada num calendário mais sábio, um calendário ancestral, apenas lunar, eu acho que ela teve o seu tempo, né? Tanto que na Índia hoje o calendário também é Sol e lunar. Agora aqui no Ocidente a gente usa esse jogo, né, dos astros, tanto o Sol quanto a Lua e também dos planetas, para nos compreender num contexto um pouco mais mundano do que a astrologia oriental. Por quê? Porque, afinal de contas, ligada a um regime político, a toda uma cultura da nossa época, essa necessidade da gente se compreender, identificar a vocação para poder fazer dinheiro, para poder ter relacionamentos sociais ou pessoais melhores. Quer dizer, essa é mesmo a dinâmica da nossa cultura ocidental. E a astrologia kármica, ela vem quase como se fosse ali, né, um respiro, algo que vem do Oriente, ganha uma nova linguagem aqui no Ocidente. Existem pessoas que têm um certo preconceito porque consideram como sendo uma astrologia religiosa. Afinal, a gente fala de conceitos como karma, dharma, cabeça e cauda do dragão e algumas outras coisas que a ocidental não considera tanto, porém que são vitais para a gente começar a sair um pouco desse embrolho, né, essencialmente materialista que se tornou a nossa sociedade atual. Entender um pouco desses conceitos, eu acho que também reforça a ideia de que a astrologia é uma ciência de ciclos. Não é? Ela não é como a evolução científica, que a gente sai do estado ameba e chega ao Homo erectus, ou seja, né, ela mostra que a gente vai evoluir
em ciclos que vão ascendendo. Eles se repetem, no entanto, e por isso a astrologia acaba sendo assertiva, no entanto, a cada repetição a gente pode fazer, né, com o nosso livre-arbítrio, com que essas repetições sejam diferentes, dando elementos aí mais coloridos, positivos ou negativos, de acordo com o grau de evolução de cada um. E aí é claro que a astrologia kármica acaba sendo essa ponte entre Oriente e Ocidente, que eu considero muito saudável na medida em que a gente procura transcender um pouco mais o ego e encontrar o nosso self. É a nossa essência central. Eu acho que essa é a grande sacada de quem faz um bom trabalho astrológico.